O sol mal havia despontado no horizonte quando Aisha ajustou seu turbante colorido diante do espelho. Os tons de laranja e vermelho contrastavam com sua pele morena e seus olhos amendoados. Ela respirou fundo, como fazia todas as manhãs antes, de enfrentar as ruas de Santo Cruzeiro, uma cidade do interior, onde o tempo parecia correr mais devagar que o restante do mundo. Hoje será diferente, murmurou para si mesma, tentando acreditar em suas próprias palavras. Santo Cruzeiro era conhecida por suas tradições centenárias, pelas famílias que ocupavam o mesmo sobrenome nas placas das ruas e nos monumentos da Praça Central. Era uma cidade onde todos se conheciam, ou acreditavam conhecer, e onde a novidade era quase sempre recebida com desconfiança. Aisha não era uma novidade. Nascera ali, filha de imigrantes que haviam se estabelecido décadas atrás. Mas seu turbante, símbolo da fé que abraçara aos 18 anos, transformou-a numa estranha na própria terra. Cada esquina, cada padaria, cada cumprimento não retribuído lembravam-na diariamente disso. Ao sair de casa, Aisha já estava preparada para o ritual cotidiano. A senhora Joaquina, que sempre regava as plantas no mesmo horário, atravessou a rua quando a viu se aproximar. Na cafeteria da esquina, os mesmos dois homens de sempre interromperam a conversa para observá-la, rindo entre dentes. O que será que ela esconde debaixo daquele pano? E ela ouviu um deles dizer, alto o suficiente para ter certeza que chegaria aos seus ouvidos. Aisha manteve a postura ereta, o olhar fixo no horizonte. Anos de humilhações diárias haviam lhe ensinado que reagir apenas alimentava o ciclo. Seu coração, porém, batia acelerado dentro do peito. Algumas feridas, mesmo antigas, nunca deixavam de doer completamente. O caminho para a pequena escola, onde dava aulas de reforço 3 vezes por semana, passava necessariamente pela avenida principal, onde se erguia o imponente prédio do Grupo Mendoza, o conglomerado empresarial que praticamente sustentava a economia da região. 20 andares de vidro espelhado que refletiam o céu e as pequenas casas ao redor, como um gigante observando uma aldeia de anões. Foi quando passava em frente à entrada principal do edifício que o inevitável aconteceu. Ricardo Mendoza, o homem mais poderoso de Santo Cruzeiro, saía de seu carro importado, cercado por assessores que pareciam orbitar ao seu redor como planetas ao redor do Sol. Alto, imponente, vestindo um terno italiano que provavelmente custava mais que 6 meses do salário de Aisha, ele era a personificação do poder. Seus olhos encontraram os dela por um breve momento. Aisha percebeu o momento exato em que o reconhecimento se transformou em desdém. Ricardo Mendoza sorriu, não o sorriso educado que oferecia aos iguais, mas um sorriso carregado de escárnio. Santo Deus, agora temos circo ambulante passando. Na porta da empresa? Comentou ele, alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem. A gargalhada de seus assessores ecoou pela avenida. Aisha sentiu o rosto queimar, mas manteve o passo firme, os olhos fixos no caminho à frente. Dentro do peito algo quebrava. Não era a primeira vez que isso acontecia, mas a dor nunca diminuía. O restante do dia transcorreu como uma névoa. Ela deu suas aulas automaticamente, sorriu para seus alunos, corrigiu exercícios, mas sua mente continuava presa naquele momento humilhante da manhã. Não era a primeira vez que Ricardo Mendoza a tratava como uma aberração. Em uma cidade pequena como Santo Cruzeiro, seus caminhos já haviam se cruzado em outras ocasiões. Ele nunca escondera seu desprezo por ela e por tudo o que representava. Ao retornar para casa no final da tarde, Aisha verificou sua caixa de e-mails como fazia todos os dias. Entre as mensagens habituais, uma se destacava.
O remetente era da matriz nacional do Grupo Mendoza, localizada na capital. Aisha franziu a testa confusa. Por que receberia um e-mail deles? Ao abrir a mensagem, seus olhos se arregalaram de surpresa. Era uma confirmação para que se apresentasse no dia seguinte, às 8 horas da manhã, no escritório central do Grupo Mendoza, em Santo Cruzeiro. Ela havia sido selecionada como a nova secretária executiva do diretor regional. Isso só pode ser algum tipo de engano, murmurou para si mesma, relendo o e-mail várias vezes. 3 meses antes, Aisha havia participado de um processo seletivo nacional para uma vaga no Grupo Mendoza. Na época parecia uma ideia absurda. Ela, com toda a sua diferença estampada no turbante que usava, trabalhando para o maior conglomerado empresarial do país, mas precisava tentar. Seu trabalho como professora de reforço mal pagava as contas e sua formação em administração de empresas e seu MBA em gestão empresarial estavam praticamente sendo desperdiçados. O processo seletivo havia sido rigoroso. Provas online, entrevistas por videoconferência, análise de currículo, tudo feito diretamente com a matriz, sem qualquer contato com a filial local. Em momento algum, ela imaginou que seria selecionada. E mais surpreendente ainda, que seria designada justamente para Santo Cruzeiro, sua cidade natal. E agora, ali estava a confirmação. Amanhã, ela estaria face a face com Ricardo Mendoza novamente, não como uma estranha passando na rua, alvo fácil de suas piadas, mas como sua secretária executiva, contratada diretamente pela matriz nacional. Um misto de ansiedade e determinação tomou conta de Aisha. Ela sabia que não seria fácil. Conhecia bem demais a personalidade de Ricardo Mendoza e o ambiente conservador de Santo Cruzeiro para alimentar ilusões. Mas pela primeira vez em anos, sentia que tinha uma oportunidade de mudar aquela dinâmica. Naquela noite, Aisha escolheu cuidadosamente suas roupas para o dia seguinte. Optou por um conjunto formal em tons de azul marinho, elegante e discreto. O turbante, porém, seria o mais colorido de sua coleção, um tecido com padrões geométricos em vermelho e dourado que havia ganhado de sua mãe. Se vou enfrentar o leão em sua própria toca, que seja com minhas cores mais vivas, pensou, enquanto preparava tudo meticulosamente. A noite foi longa, povoada por sonhos inquietos, onde corredores de espelho se estendiam infinitamente e a risada de Ricardo Mendoza ecoava como um fantasma. Quando o despertador tocou, Aisha já estava acordada, observando o teto e ensaiando mentalmente como seria aquele primeiro encontro. Pontualmente às 7h40 da manhã, Aisha atravessou as portas de vidro do imponente edifício do Grupo Mendoza. O salão da recepção, com seu piso de mármore italiano e esculturas modernas, contrastava com a simplicidade da cidade ao redor. Era como entrar em outro mundo, um mundo onde o dinheiro falava mais alto que as tradições. Bom dia, sou Aisha Nasser. Fui contratada como nova secretária executiva, disse ela à recepcionista, uma jovem loira que a examinou de cima a baixo com mal disfarçada surpresa. Ah, sim, a matriz avisou sobre você, respondeu a recepcionista, esforçando-se para manter o profissionalismo, apesar do evidente desconforto. Por favor, assine estes documentos. O senhor Mendoza a aguarda no 20º andar. Enquanto o elevador subia, Aisha sentia seu coração acelerar. Não era medo. Havia enfrentado olhares e comentários preconceituosos demais em sua vida para temer um confronto direto. Era a antecipação de ver o rosto de Ricardo Mendoza quando percebesse quem era sua nova secretária executiva, contratada diretamente pela matriz nacional sem que ele pudesse interferir. As portas do elevador se abriram diretamente no andar da presidência regional.
O escritório era amplo, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de toda Santo Cruzeiro. No centro, uma mesa de reuniões oval de mogno maciço. À direita, a mesa da secretária executiva. E, no fundo, protegida por portas duplas de madeira entalhada, a sala de Ricardo Mendoza. Finalmente chegou, disse uma voz feminina. Uma senhora de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos impecavelmente arrumados, aproximou-se com passos rápidos. Sou Glória Vasconcelos, assistente administrativa. Estava aguardando você para fazer a transição. Estou me aposentando no fim da semana. Glória parecia surpresa, mas não hostil. Conduziu Aisha pelo escritório, mostrando os sistemas, apresentando funcionários, explicando procedimentos. A cada novo funcionário que conhecia, Aisha notava o mesmo padrão: surpresa inicial, desconforto velado, e depois uma tentativa de cordialidade profissional que não conseguia esconder completamente o estranhamento. O senhor Mendoza está em uma videoconferência com investidores internacionais, explicou Glória. Assim que terminar, farei sua apresentação formal. Ele não sabe quem você é, não é mesmo? A pergunta pegou Aisha de surpresa. Como assim? Querida, trabalhei por 30 anos nesta empresa. Conheço Ricardo Mendoza desde que ele era um menino correndo pelos corredores, enquanto seu pai comandava tudo. Sei reconhecer quando algo foi decidido acima de sua cabeça. Glória sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. A matriz nacional impôs sua contratação, não foi? Aisha assentiu, sem saber exatamente como responder. Bem, isso explica muita coisa. Ricardo não gosta de surpresas, especialmente aquelas que diminuem sua autoridade. Glória suspirou. Seja forte, querida. Você vai precisar. Às 9h45, as portas da sala de Ricardo Mendoza se abriram. Ele saiu, ajustando a gravata, com a expressão de quem acabou de fechar um grande negócio. Alto, imponente, com seus 40 e poucos anos bem disfarçados por uma rotina rigorosa de exercícios e tratamentos estéticos, Ricardo Mendoza era a imagem do sucesso corporativo. Glória, preciso que agende um almoço com o prefeito para amanhã. Os investidores coreanos estão interessados na isenção fiscal e precisamos... Sua voz morreu quando seus olhos encontraram Aisha. O reconhecimento foi imediato. Seu rosto, normalmente controlado para expressar apenas o que lhe convinha, traiu uma sequência de emoções: surpresa, confusão, indignação e, finalmente, uma frieza calculada. Senhor Mendoza, esta é Aisha Nasser, sua nova secretária executiva, anunciou Glória, com um tom neutro que não revelava sua percepção da tensão crescente. Aisha deu um passo à frente, estendendo a mão. É um prazer conhecê-lo formalmente, Sr. Mendoza. Estou ansiosa para contribuir com o grupo. Ricardo ignorou a mão estendida. Seus olhos estreitaram-se levemente. Glória na minha sala. Agora. Sem esperar resposta, virou-se e retornou. Ao seu escritório, Glória lançou um olhar de desculpas para Aisha antes de segui-lo. Os 15 minutos seguintes foram os mais longos na vida de Aisha. Sentada na mesa que seria sua, ela podia ouvir vozes abafadas vindas do escritório. A de Ricardo, elevada e irritada. A de Glória, mais calma e ponderada. Os funcionários ao redor fingiam trabalhar, mas era evidente que todos acompanhavam o drama silenciosamente. Finalmente a porta se abriu. Glória saiu primeiro, seu rosto tenso, mas resoluto. Ricardo permaneceu na porta, seu olhar fixo em Aisha. Senhorita Nasser, em minha sala, por favor. O escritório de Ricardo era ainda mais imponente que a área externa.
Uma mesa gigantesca de madeira escura dominava o ambiente. Atrás dela, uma parede inteira de vidro oferecia uma vista ainda mais ampla da cidade. Nas paredes laterais, quadros de arte moderna e fotografias com celebridades e políticos importantes compunham uma galeria de poder e influência. "Sente-se", ordenou ele, indicando a cadeira à frente de sua mesa. Não havia cordialidade em sua voz. Aisha obedeceu, mantendo a postura ereta e o olhar firme. "Acredito que temos um problema, senhorita Nasser", começou ele, sentando-se atrás da mesa, criando propositalmente uma barreira física entre eles. "Não fui consultado sobre sua contratação. Entendo sua surpresa, Sr. Mendoza. O processo seletivo foi conduzido inteiramente pela Matriz Nacional, seguindo os novos protocolos de diversidade e meritocracia da empresa." Diversidade. Ele repetiu a palavra como se fosse algo desagradável. "Entendo. Então é isso. A matriz está tentando preencher cotas." Aisha manteve a calma, embora sentisse seu rosto esquentar. "Participei de um processo seletivo rigoroso, Sr. Mendoza. Meu currículo inclui mestrado em Administração de Empresas pela Universidade Federal, fluência em 4 idiomas e experiência anterior como assistente executiva na Embaixada Britânica. Acredito que minhas qualificações falam por si." Ricardo a estudou por um momento, como se a visse realmente pela primeira vez. Havia algo em seus olhos, não exatamente respeito, mas talvez uma reavaliação. "Vou ser direto, senhorita Nasser. Não solicitei uma nova secretária executiva. Não aprovo a forma como foi contratada. E, francamente, tenho sérias dúvidas se alguém com seu perfil se encaixará na cultura corporativa que construímos aqui." "Por meu perfil, o senhor se refere às minhas qualificações profissionais ou ao meu turbante?" A pergunta direta pareceu surpreendê-lo. Por um instante, Ricardo pareceu desconcertado. "Estou me referindo ao fato de que Santo Cruzeiro é uma cidade tradicional. Nossos clientes e parceiros têm certas expectativas sobre como nos apresentamos e conduzimos nossos negócios." "Compreendo perfeitamente, Sr. Mendoza. Nasci e cresci em Santo Cruzeiro. Conheço suas tradições e limitações melhor que a maioria." Aisha fez uma pausa deliberada. "Também sei que o Grupo Mendoza acaba de assinar um contrato de exclusividade com o Al Fahim Group da Arábia Saudita. Imagino que minha fluência em árabe e familiaridade com a cultura islâmica serão de grande valia nessa parceria, não? Concorda?" O silêncio que se seguiu foi revelador. Era evidente que Ricardo não esperava que ela estivesse tão bem informada sobre os negócios da empresa. "Vejo que fez sua lição de casa", disse ele finalmente. "Mas não se iluda, senhorita Nasser. O fato de conhecer alguns detalhes dos nossos negócios não significa que será aceita aqui. A matriz pode tê-la imposto, mas sou eu quem determina o sucesso ou fracasso de qualquer funcionário neste escritório." "Não. Espero tratamento especial, Sr. Mendoza. Apenas a oportunidade de provar meu valor profissional, como qualquer outro funcionário." Ricardo se recostou em sua cadeira, estudando-a. 3 meses, disse ele finalmente. É o período probatório padrão da empresa. Ao final desse período, enviarei minha avaliação à matriz. Se não atender às minhas expectativas, será intransferida ou demitida. Parece justo, respondeu Aisha, mantendo a compostura. Sua primeira tarefa é reorganizar toda a agenda de reuniões da próxima semana para acomodar a visita surpresa do CEO global. Ele chega na segunda-feira. Glória, tem os detalhes. Quero opções em minha mesa até o final do dia. Ricardo pegou seu celular, indicando que a conversa estava encerrada. Ah, e senhorita Nasser? Sim, senhor Mendoza. Em nosso escritório mantemos um código de vestimenta profissional. Aisha sorriu educadamente. Certamente.
Meu turbante é parte da minha expressão religiosa e cultural, protegida pela legislação trabalhista brasileira e pela política global de diversidade do próprio Grupo Mendoza. Estou certa de que um homem de negócios do seu calibre está familiarizado com essas políticas. As semanas seguintes foram uma verdadeira prova de resistência para Aisha. Cada manhã, ao entrar no edifício do Grupo Mendoza, ela sentia os olhares sobre si. Alguns curiosos, outros hostis, poucos genuinamente acolhedores. O escritório havia se dividido silenciosamente entre aqueles que haviam como uma imposição da matriz e os que, gradualmente, começavam a respeitar sua evidente competência. Ricardo Mendoza não facilitava sua adaptação. A cada dia, lançava-lhe desafios mais complexos, prazos mais apertados, tarefas que exigiam conhecimentos específicos. Era uma estratégia clara, empurrá-la até o limite na esperança de que quebrasse sob pressão. Preciso do relatório completo da auditoria interna para a reunião das duas, anunciou ele em uma quarta-feira particularmente atribulada, largando uma pilha de documentos sobre a mesa dela. Destaque as inconsistências nos balanços das filiais do Nordeste e prepare uma apresentação de 15 slides. A reunião das duas? Isso me dá menos de 3 horas, respondeu Aisha, consultando o relógio. Ricardo sorriu. Aquele sorriso, frio que não alcançava os olhos. Algum problema, senhorita Nasser? Pensei que estivesse aqui para provar seu valor. Nenhum problema, senhor Mendoza. Terá tudo pronto em 2h30, respondeu ela, sustentando seu olhar. Quando a porta do escritório dele se fechou, Aisha permitiu-se um momento de frustração. Sabia exatamente o que ele estava fazendo. O relatório de auditoria era complexo, cheio de termos técnicos e dados financeiros que exigiriam horas de análise meticulosa. Era uma armadilha e ela precisava encontrar uma saída. Foi então que Glória, que ainda trabalhava como consultora após sua aposentadoria oficial, aproximou-se discretamente. Ele pediu o relatório da auditoria, não foi? Clássico, Ricardo. A senhora sorriu com cumplicidade. Sabe, temos um sistema interno de análise automatizada para esses relatórios. Poucos sabem usar, mas pode economizar horas de trabalho. Aisha sentiu uma onda de gratidão. Você me ensinaria a usá-lo? Melhor que isso, vou mostrar como criar filtros personalizados para identificar exatamente o que ele está procurando. Durante a hora seguinte, Glória guiou Aisha pelos meandros do sistema interno, revelando atalhos e ferramentas que nem mesmo Ricardo conhecia completamente. O que levaria horas de análise manual foi reduzido a uma série de comandos inteligentes que extraíram precisamente as informações necessárias. Às 14 horas em ponto, quando Ricardo saiu de seu escritório para a reunião, encontrou Aisha aguardando com uma apresentação impecável e um relatório detalhado das inconsistências. Como? Começou ele, sem conseguir disfarçar a surpresa. Sistema de análise automatizada com filtros personalizados, Sr. Mendoza. Economiza tempo e aumenta a precisão. Aisha sorriu educadamente. Também preparei um resumo executivo para os participantes da reunião e destaquei os pontos que exigirão atenção imediata. O olhar que Ricardo lhe lançou mesclava irritação e uma pontada relutante de admiração. Sem agradecer, pegou os documentos e dirigiu-se à sala de reuniões. Aquele pequeno triunfo marcou uma sutil mudança na dinâmica entre eles. Ricardo não diminuiu a intensidade dos desafios, mas havia algo diferente em sua abordagem, como se agora estivesse testando-a não para que falhasse, mas para descobrir os limites de sua competência. Os dias transformaram-se em semanas e as semanas em um mês. Aisha estabeleceu sua rotina e gradualmente conquistou aliados no escritório. Mônica da contabilidade passou a almoçar com ela ocasionalmente.
Carlos, do departamento jurídico, começou a consultá-la sobre questões relacionadas aos contratos internacionais. Até mesmo Patrícia, a recepcionista que inicialmente a olhara com tanto estranhamento, agora a cumprimentava com um sorriso genuíno todas as manhãs. Mas nem tudo eram avanços. Em uma tarde de sexta-feira, Aisha encontrou um e-mail anônimo em sua caixa de entrada corporativa. Turbantes não combinam com gravatas. Volte para seu país. A mensagem era curta, mas o veneno contido nela era suficiente para amargar seu dia. Respirando fundo, ela deletou o e-mail e continuou seu trabalho. Não era a primeira vez que enfrentava preconceito e duvidava que seria a última. O importante era não permitir que isso afetasse seu desempenho. A verdadeira reviravolta veio no início do segundo mês. Ricardo havia viajado para uma conferência em São Paulo, deixando Aisha responsável por coordenar as operações do escritório em sua ausência. No segundo dia da viagem, uma crise estourou. Um dos principais fornecedores internacionais anunciou abruptamente um aumento de 30% nos preços, ameaçando a viabilidade de 3 projetos estratégicos. Senhorita Nasser, estou no meio de um painel importante. Resolva isso. Foi a única instrução de Ricardo por telefone antes de desligar. Aisha não hesitou. Convocou uma reunião de emergência com as equipes de compras e logística, analisou contratos alternativos, renegociou prazos com clientes e, finalmente, conseguiu identificar um fornecedor substituto na Argentina que poderia atender às necessidades imediatas com apenas 8% de aumento nos custos. Quando Ricardo retornou, 3 dias depois, encontrou a crise não apenas contida, mas transformada em uma oportunidade. O novo fornecedor argentino oferecia materiais de qualidade superior e abria possibilidades para novos mercados na América Latina. Impressionante. Foi o único comentário de Ricardo ao analisar o relatório que Aisha preparou sobre a situação. Não era exatamente um elogio caloroso, mas vindo dele significava muito. Na semana seguinte, aconteceu algo inédito. Durante uma videoconferência com investidores internacionais, Ricardo fez algo que surpreendeu a todos. Solicitou a presença de Aisha na sala. Senhorita Nasser, por favor, explique aos nossos parceiros como reestruturamos nossa cadeia de fornecimento após o incidente da semana passada. Era a primeira vez que ele a convidava a participar ativamente de uma negociação de alto nível. Aisha sentiu todos os olhares voltados para si, tanto os dos executivos na tela quanto os dos colegas na sala, mas não se intimidou. Com clareza e precisão, detalhou as estratégias adotadas, os resultados obtidos e as projeções futuras. Quando terminou sua exposição, houve um momento de silêncio apreciativo. Foi um dos investidores que falou primeiro. Impressionante, senhorita. Seu domínio dos números é notável. E devo dizer, seu turbante é magnífico. Lembra-me as cores tradicionais de Marrakech. Aisha agradeceu com um sorriso educado, consciente do olhar de Ricardo sobre ela. Não era exatamente aprovação o que via em seus olhos, mas havia algo diferente, uma espécie de curiosidade, talvez até mesmo um reconhecimento relutante. Após a reunião, enquanto organizava os documentos, Aisha foi surpreendida pela voz de Ricardo atrás de si. Você fala árabe, não é mesmo? Sim, senhor. É minha segunda língua. Ricardo pareceu considerar algo por um momento. Temos uma delegação do Oriente Médio chegando na próxima semana. Investidores importantes, potencialmente um contrato de milhões. Quero que participe das negociações. Não era um pedido, mas tampouco era uma ordem brusca como as anteriores. Havia algo próximo de um convite profissional naquelas palavras. Será uma honra, Sr. Mendoza. Quando ele se afastou,
Aisha permitiu-se um pequeno sorriso de satisfação. Era um começo, um reconhecimento tácito de seu valor. Não por causa de políticas de diversidade ou imposições da matriz, mas por sua competência indiscutível. O que ela não sabia era que aquela pequena vitória seria logo seguida por um desafio muito maior. Naquela mesma noite, enquanto deixava o prédio, Aisha notou um grupo de executivos reunidos no saguão. Entre eles, reconheceu Alberto Gouveia, proprietário do Grupo Gouveia, o principal concorrente do Grupo Mendoza na região. Gouveia, um homem de meia-idade com reputação de usar táticas questionáveis nos negócios, olhou diretamente para ela e sorriu. Não um sorriso amigável, mas o tipo de sorriso que um predador oferece à presa antes do bote. Então é verdade. Ricardo Mendoza agora tem uma exótica assessora. Sua voz carregava um tom de deboche mal disfarçado. Fascinante como as políticas de inclusão estão mudando o mercado, não é mesmo? Aisha manteve a compostura. Boa noite, Sr. Gouveia, se me der licença. Claro. Deve estar com pressa. Ouvi dizer que o Grupo Mendoza está enfrentando alguns problemas com a fiscalização. Tempos difíceis exigem medidas desesperadas, imagino. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Aisha durante todo o caminho para casa. Problemas com a fiscalização. Era a primeira vez que ouvia algo a respeito. Seria apenas uma provocação de Gouveia ou havia algo mais acontecendo? Algo que Ricardo não havia compartilhado com a equipe. No dia seguinte, ao chegar ao escritório mais cedo que o habitual, Aisha decidiu investigar discretamente. Acessou os arquivos confidenciais aos quais sua posição lhe dava direito e começou a procurar qualquer indício de irregularidades ou investigações fiscais. A manhã mal havia começado quando Aisha encontrou o que procurava. Escondido entre centenas de documentos corporativos, havia um arquivo intitulado Operação Escudo, uma série de e-mails trocados entre Ricardo e o departamento jurídico. As mensagens mencionavam uma auditoria fiscal iminente, desencadeada por uma denúncia anônima sobre supostas irregularidades nas declarações tributárias da filial de Santo Cruzeiro. Se essas acusações forem adiante, enfrentaremos não apenas multas milionárias, mas também danos irreparáveis à nossa reputação, dizia um dos e-mails de Paulo Mendes, diretor jurídico. A resposta de Ricardo era curta e incisiva. Encontre quem está por trás disso. Tenho certeza que tem o dedo de Gouveia nessa história. Aisha fechou o arquivo, sentindo o peso da descoberta. Se o que estava lendo era verdade, o Grupo Mendoza, e por extensão, toda a economia de Santo Cruzeiro, estava sob uma ameaça real. Mas por que Ricardo não havia compartilhado essa informação com ela? Afinal, como secretária executiva, parte de sua função era ajudar a administrar crises. A resposta veio mais rápido do que esperava. Às 9 em ponto, Ricardo irrompeu pelo escritório como uma tempestade, o rosto tenso, os olhos injetados de quem passou a noite em claro. Aisha, na minha sala. Agora. O uso de seu primeiro nome, algo que ele raramente fazia, não passou despercebido. Dentro do escritório, Ricardo não se deu ao trabalho de sentar. Permaneceu de pé, olhando pela janela panorâmica para a cidade que se estendia abaixo. Quanto... Você sabe? Perguntou ele sem se virar. Aisha hesitou por um segundo. Se está se referindo à auditoria fiscal e à denúncia anônima, descobri esta manhã. Ricardo virou-se bruscamente. Como? Depois de um comentário suspeito de Alberto Gouveia ontem à noite, decidi investigar. Minha função é antecipar problemas e proteger seus interesses, Sr. Mendoza. Por um momento, Aisha temeu ter cruzado uma linha. A expressão de Ricardo oscilava entre raiva e algo que parecia quase alívio. Então Gouveia já está espalhando rumores. Ele passou
a mão pelos cabelos, num raro gesto de nervosismo. A situação é pior do que imaginávamos. A denúncia não é apenas sobre irregularidades fiscais, mas sobre um suposto esquema de suborno envolvendo o contrato com a prefeitura para o novo centro comercial. E existe algum fundamento nessas acusações? Perguntou Aisha, mantendo o tom profissional, embora seu coração batesse acelerado. Ricardo a encarou diretamente. Absolutamente nenhum. O Grupo Mendoza pode ter muitos defeitos, mas corrupção não é um deles. Meu pai construiu esta empresa com ética, mesmo quando isso significou perder oportunidades. Mantive esse princípio, apesar das pressões. Havia uma convicção genuína em sua voz que Aisha não pôde deixar de notar. Pela primeira vez, desde que começara a trabalhar ali, viu além da fachada do empresário arrogante. Havia paixão naquelas palavras, um compromisso real com algo maior que o lucro. Então, por que não contestar abertamente as acusações? Perguntou ela. Porque não é tão simples. Ricardo sentou-se, subitamente parecendo exausto. A denúncia foi estruturada de forma brilhante. Usaram coincidências, distorceram fatos legítimos, criaram uma narrativa que, mesmo sendo falsa, parece convincente o suficiente para justificar uma investigação completa. E quem está por trás disso? Tem certeza que é Gouveia? Quem mais seria? Ele tenta derrubar o Grupo Mendoza há anos. E agora, com o projeto do centro comercial prestes a ser aprovado, ele está desesperado. Se conseguir manchar nossa reputação, mesmo temporariamente, pode convencer a prefeitura a reconsiderar a concessão. Aisha ponderou por um momento. Precisamos de uma estratégia, não apenas para responder às acusações, mas para neutralizar Gouveia de uma vez por todas. Ricardo a observou com atenção renovada. E você tem alguma ideia, senhorita Nasser? Talvez. Aisha organizou rapidamente seus pensamentos. Primeiro, precisamos de transparência total com os auditores. Segundo, uma campanha preventiva de comunicação, reforçando os valores éticos do grupo. E terceiro, precisamos descobrir o que Gouveia está escondendo. O que quer dizer, pessoas que atacam com tanta veemência geralmente têm algo a esconder. Se Gouveia está tão empenhado em criar problemas para o Grupo Mendoza, deve haver algo em seus próprios negócios que ele não quer que venha à tona. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Ricardo. Não o sorriso frio e calculado de sempre, mas algo que parecia genuíno. Impressionante, Aisha. Você não pensa como uma secretária executiva. Penso como alguém que entende que, neste momento, meus interesses e os do Grupo Mendoza estão alinhados. Se esta empresa sofrer, todos os funcionários sofrerão, inclusive eu. Ricardo assentiu lentamente. Muito bem. A partir de agora, você está oficialmente encarregada de coordenar nossa resposta a esta crise. Terá acesso irrestrito a todos os documentos e recursos necessários. Mas seu tom endureceu. Se descobrir que essas acusações têm algum fundamento ou se houver qualquer coisa nos arquivos que possa nos comprometer, quero saber imediatamente. Entendido? Perfeitamente, senhor Mendoza. Os dias que se seguiram foram de trabalho intenso. Aisha mergulhou nos arquivos financeiros do grupo, analisando cada transação, cada contrato, cada declaração fiscal dos últimos 5 anos. Paralelamente, começou a montar um dossiê sobre Alberto Gouveia e suas empresas, buscando padrões, inconsistências, qualquer coisa que pudesse indicar vulnerabilidades. Em meio a esse turbilhão, sua relação com Ricardo transformou-se sutilmente. O antagonismo inicial deu lugar a um respeito profissional relutante. Trabalhavam juntos até tarde da noite, compartilhando refeições apressadas enquanto discutiam estratégias.
Ocasionalmente, quando o cansaço baixava as defesas, Ricardo deixava escapar histórias sobre seu pai, sobre como havia aprendido o negócio, sobre suas aspirações para a empresa e para Santo Cruzeiro. Meu pai acreditava que uma empresa não existe apenas para gerar lucro, mas para transformar a comunidade ao seu redor, confessou ele, numa noite particularmente exaustiva, enquanto compartilhavam o jantar pedido por delivery na sala de reuniões. Fui educado para pensar que poder traz responsabilidade. Curioso, observou Aisha. Essa não é exatamente a imagem que você projeta na cidade. Ricardo a olhou com curiosidade. Que imagem eu projeto, na sua opinião? A de alguém que acredita que dinheiro e posição social conferem o direito de julgar e menosprezar os outros, especialmente aqueles que são diferentes. Um silêncio pesado caiu entre eles. Por um momento, Aisha temeu ter ido longe demais, ter colocado em risco a frágil aliança que haviam construído. Mas Ricardo não se enfureceu. Pelo contrário, pareceu genuinamente reflexivo. Talvez você tenha razão, admitiu finalmente. Quando meu pai adoeceu e tive que assumir a empresa tão jovem, acreditei que precisava projetar força a todo momento, que qualquer demonstração de empatia seria vista como fraqueza. E acabou se tornando a pessoa que fingia ser. Algo assim. Ele deu um meio sorriso cansado. É engraçado como você consegue me analisar tão claramente, mesmo depois de como a tratei no início. Anos de prática. Quando você é diferente em uma cidade como Santo Cruzeiro, aprende a ler as pessoas como um mecanismo de defesa. A conversa foi interrompida pelo telefone de Ricardo. Era Paulo Mendes, o diretor jurídico, com notícias urgentes. A auditoria fiscal começaria formalmente na segunda-feira seguinte e os rumores já haviam chegado aos principais clientes e investidores. Após desligar, Ricardo parecia mais determinado do que nunca. Precisamos acelerar nosso contra-ataque. Aisha, quero que prepare uma apresentação completa para amanhã às 8 horas. Todos os diretores estarão presentes. É hora de compartilhar o que descobrimos e definir nossa estratégia. Na manhã seguinte, a sala de reuniões estava repleta. Todos os diretores e gerentes seniores do Grupo Mendoza em Santo Cruzeiro haviam sido convocados com urgência. O clima era de apreensão evidente. Rumores sobre a auditoria fiscal já circulavam pelos corredores, alimentando especulações e inseguranças. Ricardo abriu a reunião com uma franqueza incomum, detalhando a situação sem rodeios. Quando terminou sua introdução, virou-se para Aisha. A senhorita Nasser tem coordenado nossa investigação interna e preparação para a auditoria. Ela apresentará agora nossas descobertas e a estratégia proposta. Um murmúrio percorreu a sala. Muitos dos presentes ainda viam Aisha como uma estranha, uma imposição da matriz. A ideia de que ela estivesse liderando a resposta à maior crise que o grupo enfrentava em anos parecia para alguns absurda. Aisha sentiu o peso dos olhares céticos, mas não se intimidou. Com confiança, levantou-se e caminhou até a frente da sala. Seu turbante em tons de verde e dourado naquele dia parecia ainda mais vibrante sob as luzes da sala de reuniões. Senhoras e senhores, após análise minuciosa de todos os registros financeiros e contratuais dos últimos 5 anos, posso afirmar com certeza: não há absolutamente nenhuma irregularidade nas operações do Grupo Mendoza. Sua apresentação foi meticulosa. Slide após slide, demonstrou como cada transação questionada pela denúncia anônima estava perfeitamente documentada e justificada. Apresentou pareceres jurídicos, laudos técnicos e análises comparativas que desmentiam completamente as acusações,
Mas foi na segunda parte de sua apresentação que realmente capturou a atenção de todos. Agora vamos falar sobre Alberto Gouveia e o verdadeiro motivo por trás deste ataque coordenado ao Grupo Mendoza. O silêncio na sala de reuniões era absoluto enquanto Aisha revelava suas descobertas sobre Alberto Gouveia. Utilizando técnicas investigativas que aprendera durante seu tempo na Embaixada Britânica, ela havia montado um dossiê impressionante sobre o rival de Ricardo Mendoza. O Grupo Gouveia está à beira do colapso financeiro, explicou Aisha, exibindo gráficos detalhados na tela. Nos últimos 3 anos, acumulou dívidas superiores a 60% de seu patrimônio líquido. Seus principais investidores estão discretamente retirando seu apoio e pelo menos 2 bancos já recusaram pedidos de novos empréstimos. Os diretores trocaram olhares surpresos. Alberto Gouveia sempre projetara uma imagem de sucesso inabalável em Santo Cruzeiro. Mas o mais interessante, continuou Aisha, passando para o próximo slide, é a razão por trás dessa crise. O Sr. Gouveia investiu massivamente em um complexo turístico na região leste da cidade, exatamente a área que seria diretamente beneficiada se o projeto do centro comercial do Grupo Mendoza fosse cancelado ou relocado. Ricardo, que observava atentamente do outro lado da mesa, inclinou-se para a frente. Você está dizendo que Gouveia fabricou essas acusações para nos desestabilizar e forçar uma mudança no projeto do centro comercial? Exatamente. E há mais. Aisha revelou seu trunfo final. Documentos mostrando que Gouveia havia recentemente criado uma série de empresas de fachada. Essas empresas foram constituídas com o único propósito de adquirir terrenos adjacentes à área prevista para nosso centro comercial. Se conseguir nos derrubar e apresentar seu próprio projeto como alternativa, o valor desses terrenos multiplicará instantaneamente. A sala explodiu em discussões acaloradas. Paulo Mendes, o diretor jurídico, foi o primeiro a recuperar a compostura. Impressionante, senhorita Nasser, mas como pretende usar essas informações? Expor Gouveia publicamente poderia parecer retaliação e potencialmente enfraquecer nossa defesa contra as acusações fiscais. Aisha sorriu confiante. Não vamos expor nada, ainda. Estas informações são nosso seguro. Enquanto cooperamos plenamente com a auditoria fiscal, demonstrando transparência e confiança em nossa integridade, manteremos Gouveia sob vigilância. No momento certo, quando a auditoria confirmar nossa idoneidade, poderemos decidir como proceder. Ricardo, que permanecera pensativo durante toda a apresentação, finalmente falou. Aisha tem razão. Precisamos ser estratégicos. Nossa prioridade imediata é a auditoria fiscal. Paulo, quero você e sua equipe preparados para fornecer qualquer documento solicitado pelos auditores. Mônica, organize uma sala dedicada com acesso a todos os registros financeiros. Quero transparência total. Virando-se para o restante da equipe, continuou. Quanto ao restante de vocês, continuem trabalhando normalmente. Não quero pânico. Não quero rumores e absolutamente nenhum contato não autorizado com a imprensa. Qualquer pergunta sobre a auditoria deve ser direcionada a mim ou a Aisha. Quando a reunião terminou, os diretores saíram com uma mistura de preocupação e confiança renovada. Ricardo e Aisha permaneceram na sala, organizando os documentos da apresentação. Você me surpreendeu hoje, disse Ricardo, quebrando o silêncio. Não apenas pelo que descobriu, mas por como apresentou. Você conquistou o respeito deles. Aisha o encarou diretamente. Incluindo o seu, Sr. Mendoza? Um meio sorriso surgiu nos lábios dele. Vamos dizer que estou reconsiderando minhas primeiras impressões. Isso é quase um elogio vindo de você. Não se acostume. Mas havia um tom diferente em sua voz, menos arrogante,
quase caloroso. Os dias que antecederam a auditoria foram de preparação intensa. Aisha praticamente se mudou para o escritório, dormindo apenas algumas horas por noite no sofá da sala de descanso. Ricardo não ficava atrás. Estava sempre presente, revisando documentos, antecipando questões, garantindo que nenhum detalhe fosse negligenciado. Em uma dessas noites, quando o relógio já marcava quase 2 da manhã, Ricardo encontrou Aisha adormecida sobre uma pilha de relatórios. Por um momento, observou-a em silêncio. O turbante ligeiramente desalinhado, o rosto sereno apesar do esgotamento, as mãos ainda segurando uma caneta. Sentiu uma onda inesperada de... o quê? Admiração, ternura, culpa por tê-la julgado tão duramente no início? Gentilmente cobriu-a com seu próprio casaco. O movimento a despertou. Desculpe, murmurou Aisha, tentando se recompor rapidamente. Só fechei os olhos por um segundo. Você precisa descansar apropriadamente, disse Ricardo, em um tom que não admitia contestação. Não me serve de nada se desmaiar de exaustão. Estou bem, insistiu ela. Além disso, alguém precisa revisar os contratos de 2020. Há uma discrepância nas datas que precisa ser esclarecida antes da auditoria. Ricardo a estudou por um momento. Sabe qual foi meu erro com você, Aisha? Subestimá-la. Achei que fosse apenas uma imposição da matriz, uma cota a ser preenchida. Não percebi que estava diante de alguém excepcionalmente capaz. Aisha piscou, surpresa pela franqueza inesperada. Isso soa quase como um pedido de desculpas. Quase, concordou ele, com um sorriso genuíno. Agora vá para casa. É uma ordem. Na manhã seguinte, quando a equipe de auditores fiscais finalmente chegou, o Grupo Mendoza estava mais do que preparado. A estratégia de transparência total provou-se acertada. Os auditores, esperando resistência, ficaram visivelmente surpresos com a cooperação irrestrita. Durante 2 semanas extenuantes, cada aspecto das operações financeiras do grupo foi minuciosamente examinado. Aisha acompanhava tudo de perto, respondendo prontamente a qualquer questionamento, fornecendo contexto quando necessário, demonstrando um conhecimento impressionante sobre cada detalhe do negócio. Em uma tarde particularmente tensa, quando os auditores pareciam especialmente interessados nos contratos com a prefeitura, Ricardo observou como Aisha conduzia a situação com calma e competência. Sua presença havia se tornado indispensável não apenas para enfrentar a crise, mas para o funcionamento geral da empresa. Foi nesse momento que Ricardo percebeu algo que vinha crescendo silenciosamente dentro dele. Aisha não era apenas uma funcionária valiosa, era alguém por quem começava a desenvolver sentimentos mais profundos. A realização o pegou de surpresa, deixando-o momentaneamente sem equilíbrio. Como poderia se apaixonar por alguém que, há apenas 2 meses, considerava uma intrusa? Alguém que representava tudo o que sempre rejeitara: diversidade, mudança, desafio às tradições arraigadas de Santo Cruzeiro? E mais importante, como ela reagiria se soubesse? Seus pensamentos foram interrompidos quando o líder da equipe de auditores solicitou uma reunião privada. Com o coração acelerado, Ricardo conduziu o homem até sua sala, sinalizando para que Aisha os acompanhasse. Senhor Mendoza, após análise exaustiva de todos os registros financeiros e contratuais do grupo, posso informar que não encontramos nenhuma irregularidade fiscal significativa. Ricardo e Aisha trocaram olhares de alívio contido. No entanto, continuou o auditor, identificamos algumas inconsistências menores na documentação de 2021 que, embora não configurem infrações graves, exigirão ajustes e possivelmente o pagamento de uma multa administrativa. Compreendo, respondeu Ricardo.
Providenciaremos todos os ajustes necessários imediatamente. Quando o auditor saiu, Ricardo finalmente permitiu-se um sorriso aberto. Conseguimos, Aisha. Eles não encontraram nada substancial. As inconsistências de 2021, e começou ela preocupada, são meros detalhes técnicos facilmente solucionáveis. O importante é que as acusações principais foram completamente desmentidas. Gouveia fracassou. A notícia se espalhou rapidamente pelo escritório, trazendo um alívio palpável a todos os funcionários. Ainda havia a multa administrativa e os ajustes documentais a serem feitos, mas a reputação do grupo estava essencialmente preservada. Naquela noite, Ricardo insistiu em comemorar. Convidou toda a equipe que participara diretamente da preparação para a auditoria, para um jantar no melhor restaurante da cidade. Foi uma ocasião memorável. Pela primeira vez, os funcionários viram um lado mais humano e acessível de seu chefe. Quando a celebração chegava ao fim, Ricardo pediu a atenção de todos para um brinde. Ao Grupo Mendoza e sua equipe excepcional, começou ele, erguendo sua taça. Mas, principalmente, a Aisha Nasser, sem quem não teríamos navegado por essa tempestade com tanta competência. Os olhares se voltaram para Aisha, que corou levemente sob a atenção repentina. Quando Aisha chegou à nossa empresa, confesso que fui o primeiro a duvidar. Não por suas qualificações, que são impecáveis, mas por preconceitos que carregava, sem nem mesmo perceber. Hoje, reconheço que foi um dos maiores equívocos da minha carreira. Ela não apenas provou seu valor profissional, mas nos ensinou uma lição valiosa sobre não julgar pelas aparências. Um silêncio respeitoso pairou sobre a mesa. Para muitos ali, era a primeira vez que viam Ricardo Mendoza admitir um erro, publicamente. Ao futuro, concluiu ele, olhando diretamente para Aisha. Ao futuro, responderam todos em uníssono. Depois do jantar, enquanto os funcionários se dispersavam, Ricardo ofereceu-se para levar Aisha até em casa. O trajeto foi feito em um silêncio confortável, ambos exaustos após semanas de tensão, mas satisfeitos com o resultado. Ao parar em frente ao pequeno sobrado onde ela morava, Ricardo hesitou, como se quisesse dizer algo mais. Obrigada pela carona, disse Aisha, quebrando o silêncio, e pelo reconhecimento no jantar. Significou muito. Era o mínimo que eu podia fazer. Você salvou a empresa, Aisha. Nós salvamos a empresa, juntos. Seus olhares se encontraram por um momento, que pareceu se estender infinitamente. Havia algo novo ali, uma tensão diferente, carregada de possibilidades não exploradas. Aisha, eu... O momento foi interrompido pelo celular de Ricardo. Na tela, o nome de Paulo Mendes piscava insistentemente. Desculpe, preciso atender. Pode ser importante. Aisha assentiu, uma mistura de alívio e decepção percorrendo seu corpo. Claro, nos vemos amanhã no escritório. A ligação era de fato urgente. Paulo informava que, apesar do resultado positivo da auditoria, Alberto Gouveia havia encontrado uma nova estratégia para atacar o Grupo Mendoza. Utilizando seus contatos na imprensa local, estava preparando uma série de matérias questionando a súbita mudança de postura da empresa em relação à diversidade. Ele está usando você, Aisha, explicou Ricardo no dia seguinte, mostrando os rascunhos das matérias que Paulo havia conseguido. Está insinuando que sua contratação foi uma manobra desesperada para desviar a atenção dos problemas financeiros do grupo. E pior, está questionando publicamente se uma empresa tradicionalmente conservadora como a nossa realmente acredita nos valores de diversidade que agora diz defender. Aisha estudou os documentos com expressão séria. Ele está tentando nos colocar na defensiva novamente.
Se negamos, parecemos hipócritas. Se confirmamos, ele transforma toda a narrativa em uma discussão sobre políticas de identidade, desviando a atenção do fato de que suas acusações fiscais eram falsas. Exatamente. E conhecendo o Santo Cruzeiro como conheço, sei que muitos na cidade estarão prontos para acreditar que estamos apenas usando você como um escudo conveniente. Ricardo parecia genuinamente preocupado. Sinto muito, Aisha. Você não merece ser arrastada para isso. Na verdade, um pequeno sorriso surgiu nos lábios dela. Acho que Gouveia acaba de nos dar exatamente a oportunidade que precisávamos. Uma oportunidade? Ricardo olhou para Aisha com curiosidade. Como assim? Gouveia acha que está nos encurralando em uma discussão sobre diversidade, mas e se abraçarmos isso de frente? E se, em vez de nos defendermos, transformarmos essa narrativa em nossa vantagem? Os olhos de Aisha brilhavam com a intensidade de quem acabara de ter uma revelação. Ricardo a observava, fascinado não apenas pela ideia que começava a se formar, mas pela transformação que via acontecer diante de seus olhos. Aisha não era mais apenas sua secretária executiva. Estava se tornando uma verdadeira estrategista, alguém capaz de enxergar além dos problemas imediatos. Continue, encorajou ele. O problema de Santo Cruzeiro sempre foi sua resistência, a mudança, seu apego a tradições que muitas vezes servem apenas para manter as mesmas pessoas no poder. O grupo Mendoza, como maior empregador da região, sempre refletiu e reforçou esses valores conservadores. Aisha fez uma pausa, medindo suas próximas palavras. Mas, e se decidirmos liderar uma transformação? E se posicionarmos o Grupo Mendoza, não apenas como uma empresa inovadora nos negócios, mas também na forma como enxerga o futuro da sociedade? Ricardo recostou-se em sua cadeira, absorvendo a proposta. Está sugerindo uma mudança completa na imagem corporativa? Isso poderia alienar parte significativa de nossos parceiros tradicionais. Ou poderia abrir portas para novos mercados, investidores que valorizam empresas socialmente responsáveis. O mundo está mudando, Ricardo. As novas gerações de consumidores e profissionais buscam organizações alinhadas com valores de inclusão e responsabilidade social. Podemos liderar essa mudança aqui em Santo Cruzeiro ou sermos deixados para trás. Um silêncio reflexivo instalou-se entre eles. Ricardo levantou-se e caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia abaixo. A mesma cidade onde crescera, onde seu pai construíra o império que agora comandava, onde cada rua e cada prédio carregavam histórias e tradições centenárias. Você sabe o que está propondo, não sabe? Não seria apenas uma campanha de marketing ou uma resposta temporária à Gouveia, seria uma redefinição fundamental de quem somos como empresa. Sim, respondeu Aisha simplesmente. E acredito que você já vem considerando isso há mais tempo do que admite. Ricardo virou-se surpreso pela percepção. O que quer dizer? Você contratou um programa de trainee focado em jovens de comunidades periféricas. Aprovou a expansão do plano de saúde para incluir tratamentos não convencionais. Autorizou a reforma de todas as instalações para garantir acessibilidade total. Pequenos passos, quase imperceptíveis quando vistos isoladamente, mas que revelam uma direção. Um sorriso relutante surgiu nos lábios de Ricardo. Observadora como sempre, senhorita Nasser. Faz parte do meu trabalho, respondeu ela, com um leve tom de brincadeira. Então, o que acha? Estamos prontos para transformar um ataque em nossa maior oportunidade. 2 semanas depois, Santo Cruzeiro foi surpreendida por uma campanha publicitária sem precedentes.
Outdoors gigantes espalhados pela cidade exibiam o novo slogan do Grupo Mendoza: construindo pontes, não muros. A imagem principal mostrava funcionários diversos, diferentes idades, etnias, gêneros, todos trabalhando juntos sob o símbolo da empresa. Mas o verdadeiro impacto veio com o anúncio oficial. O Grupo Mendoza lançava o maior programa de diversidade e inclusão já visto na região, com metas ambiciosas para a contratação de grupos subrepresentados, parcerias com ONGs locais, bolsas de estudo para jovens de baixa renda e um fundo de investimento social para projetos comunitários. E, no centro de tudo isso, estava Aisha, e não como um símbolo ou um escudo, mas como a diretora executiva do novo Departamento de Responsabilidade Social e Diversidade, com orçamento próprio e autonomia para implementar as mudanças propostas. A reação inicial foi exatamente como haviam previsto: confusão, resistência, críticas abertas de setores mais conservadores da sociedade. Alberto Gouveia, em particular, parecia atordoado. Sua estratégia de usar a diversidade como arma contra o Grupo Mendoza havia se voltado completamente contra ele. Ele está furioso, comentou Paulo Mendes após uma reunião com representantes do setor empresarial. Tentou convencer outros empresários de que isso é apenas uma fachada, mas ninguém está comprando essa narrativa. A forma como vocês estruturaram o programa, com metas claras, prazos definidos e investimento real, deixou claro que não se trata de uma manobra temporária. Ricardo e Aisha trocaram olhares satisfeitos. Haviam trabalhado incansavelmente naquele projeto, refinando cada detalhe, garantindo que fosse não apenas uma resposta à Gouveia, mas um compromisso genuíno com a transformação. Mas nem tudo eram flores. À medida que a campanha ganhava visibilidade, surgiram reações mais extremas. Uma manhã, Aisha chegou ao escritório para encontrar pichações ofensivas na entrada do edifício. Em outra ocasião, recebeu ameaças anônimas em seu e-mail. Pessoal, isso tem que parar, declarou Ricardo, furioso após o último incidente. Vou contratar segurança particular para você. Não, respondeu Aisha firmemente. É exatamente o que eles querem. Me intimidar, me fazer recuar. Se começarmos a agir com medo, estaremos enviando a mensagem errada. Sua segurança não. É negociável, Aisha. O tom de Ricardo não admitia contestação. Não estou pedindo sua permissão, estou informando uma decisão. Aisha o encarou, pronta para argumentar, mas algo no olhar dele a fez hesitar. Havia preocupação genuína ali, algo que ia além da relação profissional que haviam construído. Está bem, cedeu finalmente, mas nada ostensivo. Não quero parecer uma figura política com batedores. O verdadeiro teste veio 3 meses depois do lançamento da campanha, quando chegou o momento de apresentar os primeiros resultados ao Conselho de Acionistas. A reunião seria realizada na Matriz Nacional, em São Paulo, e tanto Ricardo quanto Aisha sabiam que seria determinante para o futuro da iniciativa. Na véspera da viagem, enquanto finalizavam os últimos detalhes da apresentação, Ricardo parecia incomumente tenso. Algo errado? Perguntou Aisha, percebendo sua distração. Ricardo hesitou antes de responder. Recebi uma proposta ontem, da Global Ventures. Aisha sentiu um frio na espinha. A Global Ventures era uma das maiores multinacionais do mundo, conhecida por adquirir empresas promissoras e integrá-las à sua estrutura global, frequentemente descaracterizando completamente a cultura original. Eles querem comprar o Grupo Mendoza? Uma participação majoritária. A oferta é substancial, muito acima do valor de mercado atual. E você está considerando? Ricardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que Aisha já reconhecia como sinal de conflito interno. Seria irresponsável não considerar.
O valor proposto garantiria não apenas meu futuro, mas o de centenas de funcionários. Poderíamos expandir operações, acessar mercados internacionais, implementar tecnologias que atualmente estão fora do nosso alcance. Mas, pressionou Aisha, sentindo que havia mais. Mas perderíamos autonomia. Todas as decisões estratégicas passariam por aprovação global. Nossos programas locais, incluindo a iniciativa de diversidade, estariam sujeitos à revisão e potencialmente cancelamento se não se alinhassem às prioridades corporativas globais. Aisha absorveu a informação em silêncio. Parte dela queria argumentar apaixonadamente contra a venda, defender o trabalho que apenas começavam a construir, a visão de transformação que haviam compartilhado. Mas outra parte entendia a complexidade da decisão que Ricardo enfrentava. Quando precisa responder? Perguntou finalmente. Tem um mês para decidir. Eles querem uma resposta preliminar após a reunião com os acionistas. E o que você quer, Ricardo? Aisha olhou diretamente nos olhos. Não o CEO, não o herdeiro do Grupo Mendoza. Você como pessoa. A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. Por um momento, Ricardo pareceu vulnerável, despido das camadas de autoridade e confiança que normalmente o cercavam. Quero deixar um legado que vá além de números em um balanço financeiro, admitiu finalmente. Quero que, quando olharem para trás, vejam não apenas um empresário bem-sucedido, mas alguém que teve coragem de liderar mudanças significativas, mesmo quando isso significou desafiar o status quo. Um sorriso suave surgiu nos lábios de Aisha. Então você já tem sua resposta. A reunião com os acionistas foi tensa, como esperado. Houve questionamentos duros sobre a mudança de direcionamento, preocupações com potenciais impactos financeiros, ceticismo quanto à sustentabilidade do programa a longo prazo. Mas Aisha e Ricardo estavam preparados, com dados concretos, projeções financeiras sólidas e casos de sucesso iniciais, demonstraram que a iniciativa não era apenas socialmente responsável, mas também estrategicamente inteligente. Novos investidores haviam demonstrado interesse. A cobertura de mídia positiva aumentara a visibilidade da marca e a taxa de retenção de talentos melhorara significativamente. Ao final da apresentação, o clima na sala havia mudado. O ceticismo inicial deu lugar a um interesse cauteloso, e até mesmo os acionistas mais conservadores pareciam dispostos a dar ao programa uma chance de provar seu valor. Quando o representante da Global Ventures abordou Ricardo após a reunião, sua resposta foi educada, mas firme. Agradecemos o interesse, mas o Grupo Mendoza não está à venda no momento. Estamos no início de uma transformação importante e pretendemos conduzi-la com independência. O retorno a Santo Cruzeiro foi marcado por um sentimento de triunfo compartilhado. No voo, sentados lado a lado, Ricardo e Aisha permitiram-se finalmente relaxar após semanas de preparação intensa. Sabe o que é irônico? Comentou Ricardo, enquanto o avião sobrevoava campos verdejantes. Quando você chegou, tudo o que eu queria era encontrar um motivo para demiti-la. Agora, não consigo imaginar o Grupo Mendoza sem você. Aisha sorriu. A vida tem um senso de humor peculiar, não é mesmo? O homem que zombou do meu turbante na rua acabou se tornando meu maior aliado na luta por uma sociedade mais inclusiva. Ricardo ficou sério de repente. Aisha, eu nunca me desculpei adequadamente por aquele dia. Por todas as vezes que a tratei com preconceito e arrogância. Você se desculpou de outras formas, respondeu ela suavemente. Através de suas ações, da confiança que depositou em mim, da disposição de repensar suas próprias crenças. Isso vale mais que palavras. Seus olhares se encontraram e naquele momento algo silencioso e profundo passou entre eles.
um reconhecimento mútuo de que o que haviam construído ia além da relação profissional, além da amizade, além de qualquer definição simples. 6 meses depois, a transformação do Grupo Mendoza era visível não apenas em suas políticas internas, mas em toda Santo Cruzeiro. O projeto do centro comercial, agora reformulado com a participação da comunidade, incluía um centro cultural com programação dedicada à diversidade artística regional. O programa de bolsas de estudo já beneficiava dezenas de jovens de baixa renda e, mais significativo, outras empresas da região começavam a seguir o exemplo, implementando suas próprias iniciativas de responsabilidade social. Alberto Gouveia, incapaz de competir com a nova imagem do Grupo Mendoza e ainda enfrentando graves problemas financeiros, acabou vendendo suas empresas para um conglomerado nacional e deixando a cidade. Em uma tarde ensolarada, Ricardo e Aisha caminhavam em Praça Central, discutindo os detalhes do mais novo projeto, um programa de capacitação profissional para jovens da periferia. Ao passarem por uma das árvores centenárias, Aisha parou subitamente. "Foi aqui", disse ela. "Bem neste lugar, quase um ano atrás, você passou por mim com seus assessores e riu do meu turbante. Lembra?" Ricardo assentiu, constrangido. "Não é uma lembrança da qual me orgulhe." Mas é importante lembrar", insistiu Aisha, "para reconhecer o quanto mudamos, o quanto crescemos. Aquele Ricardo Mendoza jamais imaginaria estar onde está hoje, defendendo as causas que defende, sentindo o que sente." Ele a olhou com intensidade. "E o que eu sinto, Aisha Nasser?" Um sorriso iluminou o rosto dela. "Acho que você sabe, assim como eu sei o que sinto por você. Estávamos apenas esperando o momento certo para admitir." Ricardo tomou as mãos dela entre as suas. "Talvez o momento seja agora." No horizonte, o sol começava a se pôr, lançando tons dourados sobre a pequena cidade que, lentamente, aprendia a abraçar a mudança. E ali, sob a mesma árvore que testemunhara um momento de preconceito, nascia algo novo, uma história que, como o próprio Grupo Mendoza, transcendia as limitações do passado e se abria para possibilidades até então inimagináveis. Porque, no fim, a verdadeira transformação não estava apenas nas políticas corporativas ou nas iniciativas sociais, mas nos corações das pessoas que, desafiadas a enxergar além das aparências, descobriam a beleza e a força da diversidade, não como conceito abstrato, mas como realidade vivida, sentida e celebrada a cada novo dia.